são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor,
sustenta, Senhor. Oh Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Abraça os seus familiares e cante. Senhor, a tua graça nos basta. O teu amor se aperfeiçoa na minha fraqueza. É no dia a dia que tu me moldas. É nas barreiras que se levantam diante de mim que tu testas a minha fé, que tu testas a minha força. O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de luta, é um momento de guerra, é um momento de dificuldades, mas é um momento para nós que acreditamos nele, que acreditamos num Deus que nos basta, num Deus de graça e de misericórdia. É um momento de vitória, é um momento de nos levantarmos com fé e crendo de que a mudança da nossa nação vai começar por nós, através da nossa oração, do nosso joelho dobrado no chão, das nossas mãos levantadas para o céu, as nossas vozes juntas declarando a vitória e a mudança da nossa nação. Então levante sua voz, junte-se com todos da sua família e levante sua voz para cantar. Só a graça dele nos basta e só a presença dele nos sustenta. Cante. Nos basta, Senhor. Tua presença nos sustenta, Senhor. Só a tua graça nos basta, presença nos sustenta. Oh, 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 Aplauda ele, te louvamos e te bendizemos. sou livre. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. Sou livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Eu sou livre. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo
dia, Shalom, Shalom, sejam todos bem-vindos a mais uma festa do Ágape. É uma alegria estar aqui com vocês, participando dessa festa. E hoje nós vamos prosseguir com a série sobre as marcas do avivamento. Hoje abordaremos sobre a marca milhares de convertidos. Essa é uma marca que todos nós desejamos em nossas vidas e ministério e vamos aprender com o Espírito Santo como isso será possível em nossa vida, em nossa caminhada. Quero lhe convidar neste momento a orar, a entregar este momento ao Senhor, que Ele possa estar nos dando sabedoria, abrindo os nossos olhos espirituais para contemplar o que Ele já revelou para nós em Sua palavra e também a declarar que o nosso coração é um coração ensinável. Amém? Que você nesse momento possa entregar isso a Deus e dizer: Senhor, me mostra, me revela, me ensina. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graça por mais essa oportunidade e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que Tu nos conduza nesse tempo para aprendermos mais com o Espírito Santo, para entendermos a Tua palavra, Senhor, para que tudo aquilo que Tu já preparou para nós, para a igreja, nós possamos, ó Deus, usufruir, possamos caminhar nesta direção das promessas, Pai, e tomando posse de cada uma delas pela fé. E também, ó Deus, por ações, por atitudes que são necessárias em nossas vidas. Ministra o nosso coração, Espírito Santo, abençoa cada família de família e cada pessoa que ouvir essa palavra, que receber de Ti, Pai, essa instrução, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, que bom estarmos juntos. Então vamos caminhar nessa direção de pedir ao Pai que nos ensine como realmente experimentar essa marca do avivamento, que são os milhares de convertidos que se agregarão, que farão parte da vida da igreja, que estarão conosco e muitas vidas serão alcançadas por meio da palavra de Deus que será pregada pelo agir e o mover do Espírito Santo. Então, essa marca do avivamento, milhares de convertidos, ela é uma das marcas que nos traz, então, o entendimento sobre outra marca, porque eu creio que você lembra que eu citei para você todas as marcas do avivamento. No Rema de 2017, lá consta todas essas marcas, e quando a gente cita todas elas, diz assim, já na parte aqui final das marcas, diz: dessas marcas, a marca vida no Espírito é a fonte. Todas as outras emanam dela. Então eu quero declarar para você que milhares de convertidos, ela é uma marca que ela produzirá em nós esse resultado por nós caminharmos na direção do Espírito Santo. Quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, quando nós realmente passamos a ser movidos pelo Espírito Santo, recebendo a instrução dele e agindo nessa direção, com certeza nós alcançaremos esse resultado em nossas vidas, nosso ministério, em nossas cidades, porque a vida no Espírito produzirá. Nós sabemos que as pessoas serão salvas e alcançadas, que este trabalho é um trabalho do Espírito Santo. Estamos na dispensação do Espírito Santo e o Espírito Santo é que convence o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós sabemos que esse mover sobrenatural, somente por meio do Espírito, cabe a nós caminharmos em santidade ao Senhor, caminharmos realmente experimentando cada uma dessas marcas que temos abordado aqui neste canal e também nos posicionando e tomando posse e declarando a palavra do Senhor para que outras pessoas possam ouvir falar a respeito da salvação que nos é garantida por meio de Cristo. Eu quero também fazer menção neste momento sobre o segundo sonho do apóstolo Rafael Ortiz, que inclusive está neste canal, Ministério Ágape da Restauração, aqui no YouTube, e depois você pode então estar visualizando, experimentando e recebendo ali
sobre esta revelação, sobre este sonho, que é o segundo sonho do apóstolo Rafael. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui, porque é importante também e certifica com o que nós acabamos de falar sobre vida no Espírito. Neste sonho, o apóstolo Rafael se aproxima do seu pastor da época, né? E esse pastor estava pescando com uma vara de pescar em um lugar onde havia um grande rio ali, né? Ele estava sobre uma pedra muito grande, ele estava ali pescando com uma vara de pescar. E então, no sonho, o apóstolo Rafael se aproxima desse pastor e ele se oferece para ajudá-lo, mas essa ajuda é recusada. E depois de algumas tentativas ali, por ele não conseguir apanhar nada, ele joga aquela vara de pescar no chão e se retira, né, com um semblante irritado, e sai daquele lugar. E então o apóstolo Rafael se dirige a essa vara de pescar com a intenção de pegá-la, e neste momento ele ouve uma voz, né? Quando ele vai então pegar essa vara para continuar tentando pegar peixe ali, ele ouve uma voz que lhe diz: não é desta maneira que você vai pescar. E ele fica impressionado com aquela voz, e ele olha então para a água e ele consegue avistar ali uma enorme máquina no rio que está fazendo um trabalho tipo de represar a água. E essa represa que está sendo feita ali está diminuindo também o volume da água desse grande mar que há ali. E ele observa que na parte de trás dessa máquina está escrito Espírito Santo. E ele observa então que a água vai diminuindo e de repente os peixes começam a aparecer ali naquele ambiente. E ele ouve mais uma vez uma voz que lhe diz, né, que era para ele pular e pegar aqueles peixes. E meio receoso, com um certo medo, num sonho ele faz isso, ele pula ali naquela água e ele começa então a pegar vários peixes e a lançar sobre aquela pedra que está ali na beira do rio. E ele começa a lançar vários peixes, vários tipos de peixes, peixes grandes e pequenos. E algo ali sobrenatural começa a acontecer, porque ele encontra força, que não é uma força física, para lançar esses peixes, né, naquela pedra que há ali. E acontece uma grande pescaria, uma grande pescaria ali. E então ele passa a compreender, porque a palavra de Deus diz, quando se refere lá, Jesus tratando com Pedro, quando se refere a Pedro, ele diz, né, que nós nos tornaríamos, ou ele disse para Pedro, né, vocês se tornarão pescadores de homens. E não é diferente conosco, não é diferente com a igreja deste século, que Deus nos chamou para sermos pescadores de homens, e que essa pescaria, ela não vai acontecer com a força do nosso braço, com a estratégia humana, com o método nosso, ou com a nossa forma de querer lidar com isso. Na verdade, essa pescaria, essa grande pescaria, ela acontece pelo mover do Espírito, pelo agir do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, é pelo poder do Espírito, está também se referindo a isso, ao mover sobrenatural de Deus, que vai fazer com que milhares de pessoas sejam convertidas a este Evangelho. E é extraordinário pensar nisso e meditar sobre isso, porque a palavra de Deus diz também que a glória do Senhor encherá a terra, né? Como as águas cobrem o mar, a glória do Senhor encherá a terra. E só existe uma forma dessa glória do Senhor encher a terra, será por meio da igreja, será por meio da manifestação dos filhos de Deus, e isso será um agir e um mover do Espírito Santo. Porque nós vivemos, né, a dispensação do Espírito Santo, o tempo do Espírito Santo na terra. O Espírito Santo habita na terra por meio da igreja. Então, quando nós passamos a ter essa compreensão e nos comprometemos a viver uma vida de santidade, uma vida comprometida com Deus, assim como está lá na nossa visão, quando nós entendemos o poder da visão,
quando nós nos aliançamos às direções específicas para o mar e nós passamos a caminhar guiados pelo Espírito Santo, nós podemos ter convicção e certeza que esses resultados acontecerão. Com certeza esses resultados farão parte da nossa história, da nossa trajetória, e nós podemos declarar milhares de convertidos ao Senhor. Nós temos também uma palavra específica no Rema de 2020, que eu acredito que você já leu ou conhece. O Rema de 2020, cujo título é Reino, Unção, Poder e Glória. Aleluia! Só o título desse Rema já desperta em nós algo assim, uma grande expectativa, uma expectativa e também um compromisso. Isso é para mim, isso tem a ver comigo, isso é para a igreja. Reino, unção, poder e glória. E aqui nesse rema fala sobre as credenciais, se referindo a esta unção, a este poder de Deus que recebemos do Espírito Santo, que está sobre nós, sobre a vida de todo aquele que um dia confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo veio habitar, né, na vida desta pessoa. Mas além do Espírito Santo habitar na sua vida, você precisa compreender este agir, esse mover de Deus, para que você possa experimentar esse revertimento de poder e então se levantar nesta unção. E falando sobre este rema, ele diz sobre essas credenciais, se referindo aos sinais, às curas e os milagres, que foi uma marca do avivamento que citamos também há algumas semanas atrás. Você pode procurar receber essa mensagem. E fala que nessas credenciais estão a frutificação e a colheita sem precedentes. São milhares de milhares, são níveis de unção, onde o menor vale por 100 e o maior por 1000. Então, nós temos uma palavra diretiva que nos faz compreender que milhares de convertidos ao Senhor virá para as nossas vidas, para os nossos ministérios. Nós contemplaremos isso com os nossos olhos quando nós nos permitirmos sermos guiados pelo Espírito Santo e estivermos comprometidos com tudo aquilo que Deus já nos entregou, com cada revelação, a começar pela visão do Ministério Ágape da Restauração, e nos comprometendo com isso e caminhando nessa direção. Esse resultado será uma consequência, será um processo natural de crescimento. Aleluia! E eu quero lhe convidar nesta manhã para nós meditarmos no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos nós temos narrativas ali, né, que o apóstolo começou a escrever, que Lucas começou então ali a redigir o agir e o mover do Espírito Santo a partir da ressurreição de Jesus, né? Nós temos lá no capítulo 1, quando Jesus realmente foi ali recebido aos céus, e quando Lucas começa a relatar, ele fala, né, que da ressurreição de Jesus, que Jesus tinha ficado ali 40 dias e 40 noites com seus discípulos, se manifestou, se apresentou a muitas pessoas e deu instruções aos seus discípulos antes de ser recebido ali aos céus. E ele declarou lá em Atos 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E nesse momento que eles estavam sendo instruídos a respeito deste poder, desse revestimento do Espírito Santo, eles foram instruídos a permanecer em Jerusalém, a permanecer em oração, em unidade, até que do alto eles fossem revestidos por este poder do Espírito Santo. Jesus estava indo, mas então iria enviar, né, o Consolador, o Espírito da Verdade, que estará conosco para todo sempre até a consumação dos séculos e que agirá por meio da igreja na terra. Então essa promessa, essa revelação é para mim, é para você, é para todo aquele que crê. E eles ficaram então ali reunidos, buscando esse cumprimento de promessa, e esse cumprimento de promessa aconteceu em Atos capítulo 2,
né? Quando nós temos ali a descrição de quando era chegado os dias da festa de Pentecostes, que estavam ali todos reunidos, tanto de Jerusalém como os habitantes de outros lugares que se reuniu ali em Jerusalém para festejar Pentecostes, cumprindo então os dias da festa de Pentecostes. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 2 sobre esse revestimento de poder que eles receberam. Diz assim no relato bíblico: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, glória a Deus, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que pareciam ser línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Diga para você mesmo, cada um deles, aleluia, sobre cada um deles. Todos, absolutamente todos, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, no cumprimento dessa festa, algo sobrenatural aconteceu ali. Esse revestimento de poder aconteceu na vida daqueles irmãos que estavam ali reunidos. A Bíblia cita 120 pessoas que ficaram reunidas em oração, esperando o cumprimento da promessa. Algumas mulheres e os apóstolos e algumas pessoas que estavam ali sempre se reunindo, esperando o cumprimento da promessa, o revestimento desse poder. E eles receberam ali o Espírito Santo. E quando isso aconteceu, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes capacitava. E no relato bíblico diz que havia muitas pessoas de várias regiões e todos, absolutamente todos, passaram a ouvir a mensagem, a palavra de Deus sendo pregada, a glorificação a Deus na sua própria língua. E isso chamou atenção, e isso fez com que muitos se aproximassem e muitos até julgassem os apóstolos e os tivessem até como pessoas que estavam embriagadas, porque eles não compreendiam. E a Bíblia fala, né, que muitos não compreenderão, porque as coisas do Espírito, elas se testificam no Espírito. Então, quem não é nascido do Espírito, ele não vai compreender o mover e o agir do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala, né, a Bíblia relata lá, continuando a leitura a partir do versículo 14 de Atos capítulo 2, diz assim, eu vou fazer essa leitura, se você está com a sua Bíblia, deixa aberta aí em Atos capítulo 2. É um capítulo longo, mas se nós pudéssemos fazer toda a leitura, nós iríamos então ter uma compreensão melhor. Mas eu vou citar alguns versículos. Diz assim a partir do versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos visto isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mais ou menos 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, aleluia, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele mesmo fez no meio de vós, como vós bem sabeis. Então, Pedro ele começa ali a testificar a respeito do que estava acontecendo, citando
já o que o profeta Joel tinha profetizado. Continuando, ele diz: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão, para a remissão desses pecados. Em Atos 2, 37 a 47 também diz: pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras advertia e insistia com ele: salvem-se dessa geração corrompida. E algo sobrenatural aconteceu ali, naquela pregação ungida, naquela pregação que Pedro ali foi tomado pelo Espírito Santo, revelando tanta profecia de Joel, como ele cita também algo declarado ali por Davi, e ele continua sempre declarando. Se você observar esse contexto do capítulo 2 de Atos, a extensão dessa pregação, uma pregação da palavra de Deus. Por isso que é importante frisar aqui que nós precisamos pregar a genuína palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é eficaz, é poderosa para salvar. E ele declarando ali, falando a respeito de arrependimento, falando a respeito deles se posicionarem realmente e se arrependerem dos seus pecados para serem salvos. E a Bíblia diz que, nesse contexto, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais foram feitos ali por meio dos apóstolos. Então, essa ministração, essa pregação da palavra de Deus, no poder e na unção do Espírito Santo, aleluia, que isso seja algo que gera no seu coração uma expectativa, que gere no seu coração um desejo maior de caminhar nessa dimensão, nesse nível e nesta unção, no poder e na unção de Deus, no poder e na unção de Elias, essa unção profética que está sobre as nossas vidas, quando ele começou ali a se posicionar e a explicar que eles não estavam embriagados, mas que eles tinham recebido uma promessa que o profeta Joel já tinha profetizado. Ele começa a relatar a palavra de Deus. Diz a palavra que muitos dos que estavam ali, muitos judeus que estavam ali, eles se converteram a Cristo. Eles acreditaram, eles receberam essa mensagem e foram agregados à vida dessa igreja cerca de 3.000 pessoas. Então é algo assim sobrenatural, é uma pescaria pelo Espírito Santo, é um mover sobrenatural de Deus que está reservado para a igreja, está reservado para a sua vida enquanto discípulo do Senhor Jesus Cristo, seja você um jovem, um adolescente, um homem ou uma mulher, mas que se levanta, que se posiciona e que declara que você quer isso para a sua vida, que você se compromete com Deus na busca desse entendimento, mas também em receber esta capacitação sobrenatural que é por meio do Espírito Santo. Não só ter convicção que o Espírito Santo habita na sua vida, mas viver, porque vida no Espírito é caminhar, vida no Espírito é viver, expressar. Que a nossa vida seja expressada realmente, essa manifestação e o poder de Deus em nosso caráter, em nosso comportamento, em nossas ações e atitudes, naquilo que Deus está fazendo em nós, e por meio das nossas vidas. Nós somos aqueles que são os primeiros a ser tocados, nós somos aqueles que primeiro são restaurados. Eu acredito assim, que primeiro Deus nos cura para curar, primeiro Deus restaura para que por meio de nós outras pessoas sejam restauradas.
Então, o agir e o mover de Deus, ele começa na minha vida, mas ele não se limita, ele não para na minha vida, né? E nós somos esse meio, nós somos este canal. Você é esta pessoa, você é esse discípulo frutífero do Senhor Jesus Cristo, a qual foi ungido pelo Espírito Santo, que recebereis poder, que o Espírito Santo te ungiu para. Há um dom específico, há algo no seu coração que é latente, há uma manifestação de Deus aí e que você sabe. Então você precisa de fato se posicionar e declarar para o Senhor: isso é para a minha vida, isso tem a ver comigo, isso tem a ver com o chamado de Deus na minha vida, e você então se coloca ali como um instrumento. Que você seja como esse tição tirado do fogo, né? Que você seja essa vida que se entrega. Que você diga: Senhor, eu quero realmente queimar para Ti, eu quero participar dessa obra poderosa do Espírito Santo, desse mover e desse agir do Espírito Santo, e eu me coloco então como meio, como um canal, porque Deus é Espírito, mas Ele nos fez e nos constituiu reis e sacerdotes, e Ele declara na sua palavra que a igreja é agora o tabernáculo do Senhor, que a igreja é esse templo do Espírito Santo, e que nós teremos então comunhão com o Espírito Santo, que nós experimentaremos dessa intimidade com Deus, que muitas coisas nos serão reveladas, e aquilo que está revelado na palavra de Deus, ela realmente será entendida e compreendida, porque o Espírito Santo vai nos trazer essa revelação, e então nós passaremos a caminhar nessa unção e nessa manifestação do poder de Deus. Amém? Que você possa estar se alegrando e que você possa estar sonhando. Somos como aqueles que sonham. Amém? Estamos nessa expectativa. Então é maravilhoso nós compreendermos esse agir, esse mover de Deus e nos colocarmos na brecha e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu ainda não estou pronta, então continua trabalhando, mas se aprove a Ti me chamar, se aprove a Ti me escolher, eu me posiciono e declaro: eis-me aqui. Seja uma criança, seja um jovem, um adolescente, um idoso, né? Não importa a sua idade, o que importa é aquilo que você recebe, aquilo que você tem convicção e o seu posicionamento diante de uma promessa que agora já nos foi entregue, que nós já temos então a certeza e a convicção pela palavra de Deus que o Espírito Santo já veio e que Ele está em nós. Habita na igreja, se move por meio dos braços, das pernas, dos nervos, do corpo da igreja, e que Cristo é o cabeça, aleluia, que todas as coisas são conduzidas por Ele, por meio dEle e para Ele, e que a honra e a glória pertence a Ele. Então é algo sobrenatural, é um nível de unção que está reservada para a minha vida e para a sua vida. E são milhares de milhares. E nós temos que visualizar, e experimentar isso pela fé, porque dessa forma nós traremos a existência pelo nosso posicionamento, pela nossa reivindicação e pelo nosso agir, pelo poder do Espírito. Amém? Que você possa estar recebendo e se alegrando em espírito aí, crendo. Lembre-se de que quando Deus chamou Abraão, quando Deus liberou uma palavra profética, uma promessa sobre a vida de Abraão, Abraão precisou primeiro obedecer, né? Obedecer por completo, porque ele obedeceu em partes, e então o processo foi um pouco demorado até que realmente você percebe que chegou o momento que realmente ele estava longe da sua parentela, quando ele se distanciou do seu sobrinho Ló. E então, mais uma vez, Deus revelou a promessa e falou que iria cumprir, que ele seria pai de multidões. E então, levou a contemplar aquelas estrelas e ele viu. E quando ele viu, a promessa ele recebeu. Então, eu quero falar com o Ministério Ágape da Restauração neste momento. Comece a ver a expansão. Comece a ver
o ciclo da expansão. Comece a ver os milhares de milhares. Mas nós estamos retornando os cultos agora, estamos em uma pandemia e algumas pessoas ainda não voltaram. Não veja isso. Veja o que Deus está pedindo para você ver. Veja milhares e milhares de pessoas convertidas a esse evangelho. Nós precisamos ver como Deus vê. E essa nossa circunstância, essa nossa adversidade, aquilo que está acontecendo, que é para paralisar a sua fé. A palavra de Deus diz para nós, erga os teus olhos. Então, erga os seus olhos e comece a ver além do que você está experimentando aí na vida da igreja, ou na dificuldade de alguns de retornarem, né, aos cultos presenciais, de retomarem as suas atividades. Quantas famílias e famílias que nós ainda estamos sentindo falta, e às vezes nós nos prendemos a essas dores e não conseguimos ver o que Deus já nos entregou no ciclo da expansão. São milhares de milhares. São novas famílias, são famílias que virão. Por amor a Ele, por amor à palavra, por amor à promessa, isso se cumprirá nas nossas vidas, no mar. Né? Este segundo sonho do apóstolo Rafael Ortiz, ele se cumprirá. Então essa pescaria, ela é real. Deus nos chamou para sermos pescadores de homens. Deus nos chamou para pregar o evangelho. Ele nos deu uma missão. Amém? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E as pessoas se converterão. Serão então filhos e filhas de Deus. Não serão apenas chamados criaturas, mas serão recriados, receberão uma nova natureza. Serão recriados, serão filhos e filhas de Deus. Então eu e você precisamos ver. Muita coisa não acontece em nossas vidas, em nossos ministérios, pela dificuldade que nós temos de visualizar. Então receba essa palavra hoje e comece a ver, comece a sonhar. Porque eu não tenho dúvida que o que Deus tem preparado para nós nesse tempo é muito maior do que a nossa compreensão, do que aquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Aquilo que demorou anos, que para nós olhamos para trás e achamos que algumas coisas já deveriam ter avançado do processo, que algumas coisas parecem estar travadas e nós ficamos então presos a alguns sentimentos e alguns pensamentos. Deus está nos convidando a nos desprender dessas coisas, porque eis que Deus fará coisas novas. Eu creio assim. E Ele já está fazendo. Amém? Receba essa palavra profética, essa alegria que vem do Espírito, tá? Que não está aqui no rascunho, né? Mas que eu creio que esse é um tempo único, né? Um kairós de Deus único para nós, quando Deus está nos alinhando a um tempo de ajuste à santidade, à fidelidade, à honra, aos princípios, tomando posse de tudo aquilo que Deus já preparou para o mar, para o ministério Ágape. Voltando a Atos dos Apóstolos, vamos prosseguir então. Eu preciso citar algo também em Atos dos Apóstolos sobre Atos capítulo 5, no versículo 12 a 14. Que fala que muitas pessoas também se agregarão, chegarão à vida desta igreja, farão parte dessa família de Deus, quando elas verem os sinais, né, que são as credenciais que nós já falamos aqui, as credenciais da frutificação e da colheita. Então, muitos virão a nós, muitos se entregarão suas vidas para Jesus, quando elas contemplarem esses sinais, né? Diz aqui em Atos 5, de 12 a 14. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unânimes no alpendre de Salomão.
Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a ele, mas o povo os tinha em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Amém? Crescia cada vez mais. Então aqui é dimensões de crescimento. Então por isso que é importante nós caminharmos na direção do Espírito Santo, na unção e no poder, como o Rema 2020 nos indica, reino, unção, poder e glória. Caminharmos nesse nível de compreensão de que a nossa vida e esse ministério que não é nosso, é de Cristo, né? É Cristo em nós, esperança da glória. Que esse mover é do Senhor, é do Espírito Santo, e que nós somos apenas o meio, o canal, e que esse poder não se limita a nós, né? Que não está restrito a nós, que Deus levantou sobre a face da terra, em todas as nações da terra, a igreja. E a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem. Então, muitos sinais acompanharão os que creem, e por causa dos sinais também, muitas pessoas serão salvas. É um tempo de vigilância, é um tempo de cuidado, né? Porque nós sabemos também, segundo a palavra de Deus, que nós não podemos atentar apenas para os sinais, para os milagres e o poder, mas que pelo fruto nós conheceremos a árvore. Então, por isso que é importante a forma que nós caminhamos no mar. Como é lindo os pastores, né? Pastoras que são levantados no mar, fazem parte do nosso convívio. São pessoas que caminham conosco, os nossos discípulos, nós conhecemos. Então, as pessoas que ministram, que pregam, que oram pelas pessoas em nossos encontros, são pessoas que caminham conosco. São discípulos que estão sendo gerados e formados, consolidados, discipulados. E nós sabemos e conhecemos quem são. Não somos perfeitos, né? Não somos perfeitos, mas nós conhecemos um ao outro. E a Bíblia diz que nós temos que atentar para isso, que pelo fruto vocês vão conhecer a árvore. Então, o fruto do Espírito, o amor, a paz, a longanimidade, todo o fruto do Espírito, ele precisa ser testificado na minha vida e na sua vida. E aqueles que caminham conosco, eles verão esse fruto. E isso vai nos dar, então, uma credibilidade com os nossos discípulos. E níveis de autoridades, de confiança. Eles não ficarão encantados, né? Mais apenas com sinais, milagres ou maravilhas que estejam acontecendo ao lado ou em outro lugar ou aqui conosco. Não, eles também atentarão para a fonte, da onde está vindo, né? Quem é a pessoa, quem Deus levantou nesse tempo, quem são os nossos pastores. Nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, mas Deus sempre vai levantar uma pessoa, toda autoridade delegada vem de Deus. Então esse entendimento está sobre os nossos discípulos, está sobre o mar em cada cidade, e isso é lindo, porque isso nos dá confiança de que teremos essa colheita, de que essa promessa é para nós, e que esses sinais, prodígios e milagres que eram feitos pelas mãos dos apóstolos serão feitos pela mão dos discípulos do Senhor Jesus Cristo nesse tempo e nessa geração, porque a palavra de Deus diz: estes sinais seguirão os que creem. Então eu espero estar falando com pessoas que creem no poder de Deus, na unção do Espírito Santo, e que você possa ter essa compreensão. Esses milhares e milhares farão parte do Ministério Ágape da Restauração em cada cidade. E o menor virá a ser 1000, né? Como diz no nosso rema. O menor vale por 100 e o maior por 1000. É Deus mesmo resplandecendo em nós para a iluminação do conhecimento da sua glória. É a manifestação da sua glória se revelando em vasos de barro. Temos glória
somos barro. Temos unção, somos barro. É tesouro escondido em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e somente dele. Aleluia. Glória a Deus. Receba isso, receba essa palavra diretiva, receba esse Rema 2020. Se aproprie dele, se alimente. Ore o Rema, ore cada promessa. Então, viva. Eu lembro sempre de uma frase do nosso amado e saudoso apóstolo Rafael Ortiz, que ele costumava dizer sempre que vinha à Tailândia, ele dizia: o Rema funciona para quem funciona no Rema. Então, muitas vezes, está tudo em nossas mãos, está tudo entregue a nós. O ciclo da construção cumpriu o seu propósito. Está tudo entregue a nós, está tudo entregue ao mar. Agora, a forma que nós nos posicionamos, a forma que nós vamos reagir, nos levantar diante disso, é que fará o resultado. É que nós poderemos experimentar os resultados desta unção específica, desse direcionamento de Deus que há sobre as nossas vidas. Amém? Então, receba essa marca do avivamento, milhares de convertidos ao Senhor em nossos ministérios, em nossas cidades. E eu creio que já começou, que você tome posse disso. Não importa quantas pessoas estão retornando, se o número está pequeno, se alguns ainda não retornaram. Que isso não seja o que você visualiza. Que o que você visualize nos seus encontros presenciais ou no seu momento de oração com os seus discípulos, com os seus facilitadores, seja o ciclo da expansão. Seja milhares de milhares. Seja famílias que serão agregadas. A Bíblia diz também no livro de Atos, né, pelo procedimento, pelo viver diário da igreja, pela vida como os apóstolos viviam em unidade, no repartir do pão, nas orações de casa em casa e no templo, que a forma que eles viviam no meio da sociedade, que isso fez com que eles caíssem na graça e na simpatia do povo, na simpatia da cidade, e que as pessoas eram agregadas, as pessoas eram salvas diariamente, elas começavam então a fazer parte da vida da igreja, por causa da vida dos apóstolos, por causa do procedimento diário. Então, em nome de Jesus, que a nossa vida, que é um livro aberto, que é lido, né, porque nós somos carta de Cristo, que ela seja essa expressão em nossa cidade, que as pessoas olhem para nós e possam ver algo diferente, possam ver um brilho diferente, mesmo que estejamos passando por tantas privações, dificuldades e até alguns problemas ainda a serem resolvidos, porque ainda não alcançamos a perfeição, mas prosseguimos para o alvo, né? E deixando as coisas que para trás ficam, prosseguimos para o alvo, tendo certeza e convicção de que a promessa de respeito a nós, aos nossos filhos, aos que estão longe e a todos quanto o Senhor chamar, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. E isso é algo real, é um fato real. E que você possa acreditar nessa palavra, que você possa tomar posse disso e viver nessa dimensão e nesse nível de fé. Porque os milhares de convertidos será um processo natural. Amém? Será um mover natural de Deus quando você menos imaginar. Porque você vai imaginar, você primeiro contempla, você primeiro sonha, você primeiro vê. Isso virá para o reino físico, sim, mas às vezes nós estamos buscando tanto algo de Deus, buscando tanto por uma promessa, que quando ela acontece, quando ela de fato está ali, fisicamente diante de nós nos assustamos. Né? E que não aconteça isso conosco, que a gente se alegre ainda mais quando de fato os nossos ambientes, os nossos lugares de reunião não tiverem mais lugar para receber tantas pessoas e nós tivermos que estarmos atentando então para um projeto de construção maior, porque milhares e milhares de pessoas
estão convertidas ao Senhor, ao Evangelho da cruz. Amém? Esse é o meu sonho, esse é o desejo do nosso coração, e é para isso que nós estamos aqui, e é para isso que nós nos posicionamos, dizendo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. E que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, homens e mulheres, sejam todos tocados por esta unção, sejam ativados na fé, nesse tempo, para se levantar. Como diz também um dos remas, creio que até o 2019, se eu não me engano, foi para tal tempo como este que fomos chamados para o reino. Não foi para a geração passada, não foi para o tempo dos apóstolos, foi para tal tempo como este que o Senhor nos colocou no reino. E nós entregaremos esse reino de volta ao Pai e nós cumpriremos a missão em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Vamos agradecer a Deus, vamos orar agradecendo a Deus, né? Eu quero abençoar a sua vida. Tenha um excelente domingo, tenha muita alegria ainda, que muita coisa aconteça ainda neste dia em relação à revelação, à comunhão com o Espírito Santo, a novos planos, a novos projetos que Deus te entrega, e que você receba tudo isso e coloque em prática cada marca do avivamento. Amém? Quero orar e abençoar a sua vida neste momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, com o propósito de ganhar Tailândia e o mundo para Jesus. Um beijo no coração, no ciclo da expansão.
justiça e
se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga que Ele é o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que Ele é o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, sim, Senhor. A tua igreja te adora e canta a Ele teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade. Cante a Ele, a tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Cante a Ele o teu reino. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante a Ele, a igreja adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez.
chama você e eu. Venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos contigo. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. Seu coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. E ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos contigo. Nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos contigo. Ele tem fogo em seus olhos, uma espada em suas mãos, e cavalga no cavalo branco ao redor dessa nação. Você e eu, venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor. Iremos nos levantar e lutar, vestidos de branco. E nós dizemos sim, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor.